bem, queridos? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje, Espaço Jovem Especial, onde estamos aqui com a honrosa presença de alguns convidados, onde iremos falar sobre o 10º Congresso de Adolescentes que foi realizado aqui no nosso Templo Central das Assembleias de Deus em Abreu e Lima. Eu quero já apresentar aqui os convidados que estão conosco. Está conosco o evangelista Clifton Oliveira, é coordenador aqui do DEJADALP e veio também contar um pouco das bênçãos de Deus desse congresso. Clifton, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Boa noite, querido. Paz do Senhor, irmão Trajano. É uma alegria estarmos aqui juntos para falarmos das bênçãos e maravilhas que o Senhor operou em nosso congresso. Também está conosco a irmã Joyce Oliveira, que é esposa do nosso querido evangelista e também coordenadora também do DEJADALP. Irmã Joyce, Pai do Senhor, boa noite, seja bem-vinda. A paz do Senhor, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui, principalmente para falar daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito bem. Também estão jovens conosco aqui, jovens adolescentes que participaram e vieram contar um pouco das bênçãos de Deus que foi esse congresso. Está conosco a irmã Jéssica Cristina, jovem da Casa de Deus adolescente, e veio contar aqui também alguns momentos que ela vivenciou aqui no congresso. Jéssica, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui. Bem, como eu já falei, também tem mais dois jovens aqui. Está conosco a irmã Débora Mendes, a jovem Débora Mendes, que veio participar também. Débora, boa noite, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Boa noite, paz do Senhor a todos. Muito bem. Também está conosco o jovem Cristiano Santos. Cristiano, boa noite, querido, paz do Senhor. Boa noite, Trajano, paz do Senhor aos telespectadores. Um prazer imenso estar aqui neste programa. Muito bem. Queridos, como já disse, o Espaço Jovem Especial de hoje, no sábado, né? E daqui a pouco tem a EBD na TV com o evangelista Robson Manuel. Mas eu quero falar um pouco assim para entendermos melhor o que é esse departamento, o DEJADALP. Irmã Joyce, o que é o DEJADALP e como é que funciona esse departamento aqui da nossa igreja? Bem, irmão Trajano, primeiro é um departamento que foi criado, eu digo sempre em nossas reuniões gerais, que foi criado no coração de Deus. E a sigla DEJADALP quer dizer Departamento Juvenil Evangélico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Tem uma história muito linda e foi criado para integrar os adolescentes na obra. Hoje o pastor Roberto, ele com a visão de Deus, tem dado muitas oportunidades aos nossos adolescentes e ultimamente Deus tem feito coisas muito grandes. Então, a criação do departamento em si não foi para tirar os adolescentes de um outro departamento, mas sim para dar oportunidades a ele. Agregando os mesmos... Exatamente, no trabalho. Então, nós temos ido às orações de DEJADALP e nós temos visto adolescentes pregando, como vimos no nosso congresso durante toda a semana, meninas pregando. E isso para a gente é de grande valia, porque antes a gente via o quê? Jovens assim de uma idade um pouco mais avançada, os irmãos, as irmãs pregavam, mas nós não víamos adolescentes pregando. E hoje nós temos adolescentes preparando esboços. Nós temos adolescentes indo a campo, preparando o grupo do DEJADALP para evangelizar nas escolas, para fazer culto nas escolas. E isso foi coisa de Deus mesmo, com certeza. Então, o nosso departamento DEJADALP nasceu no coração de Deus e o nosso pastor Roberto, o nosso presidente, ele tem encaminhado, juntamente com a nossa irmã Iraci, encaminhado o departamento com muita inteligência e sabedoria para a glória de Deus. Muito bem. Caro evangelista, como é que funciona o DEJADALP na sua logística? É só aqui no Templo Central? Isso para o público entender em casa. Como é que funciona isso aí, se é no estado todo? Explica para a gente. Cada congregação tem o seu DEJADALP. Nós fazemos a coordenação a nível geral, mas cada congregação tem o seu grupo de adolescentes e lá eles oram, cantam, há o momento para o ensaio. Dentro do trabalho de adolescentes, há as dinâmicas que podem se desenvolver na oração e cada congregação vai trabalhando com o seu departamento, com o seu DEJADALP. Aqui no Templo Central nós temos o nosso e assim, por área, nós temos as coordenadoras de área, que são as irmãs que são esposas de ministros. E assim vai funcionando o nosso DEJADALP. Bênção de Deus, né? Vou facultar aqui uma pergunta à nossa irmã Jéssica Cristina, que veio participar como jovem.
Como você se sente, Jéssica, participando do Dejadalp? Muitas vezes nós passamos por tribulações, muitas vezes chegamos tristes. E lá Deus se faz presente, até em ensaios. Deus fala com cada um de nós. Glória a Deus. É muito abençoado, porque Deus mostra que não só porque somos adolescentes, Ele não vai nos utilizar. Não só porque somos adolescentes, não temos experiência assim com Deus. Temos sim, Deus nos capacita sim. Glória a Deus. Deus pode fazer, pode utilizar quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, Aleluia. porque Ele faz. Glória a Deus. Tudo isso é um prazer imenso, não só para mim, creio que para todos, Glória a Deus. porque Deus se faz presente sim, Glória a Deus. e eu agradeço. Também a nossa irmã Débora, como você se sente participando do Dejadalp, Débora? Eu me sinto muito feliz, muito agradecida a Deus por esta oportunidade de sempre estar assim participando dos ensaios, das orações. A gente assim tem tantos problemas e mesmo assim a gente tem tempo para vir. Graças a Deus, Deus me dá tempo para vir. E é muito bom. Querido Cristiano Santos, também como você se sente participando como jovem adolescente desse grupo que é o Dejadalp? É um prazer imenso. Primeiramente, eu queria falar que eu não nasci no Evangelho, meus pais não são evangélicos, e apenas eu e meu irmão veio para a igreja através de um adolescente que estuda na minha escola e faz parte do meu Dejadalp, que é aqui do Tempo Central, e ele falou um pouco de Deus para mim, e assim eu já vim, primeira vez que eu vi em uma assembleia, eu aceitei a Jesus, e hoje congrego nesse departamento que é o Dejadalp. É uma alegria imensa, pois Deus tem feito coisas maravilhosas através da vida de adolescentes, e hoje vemos adolescentes por aí no mundo que cada vez mais cedo entram nas drogas, entram em coisas erradas, mas aqui não, na igreja é um lugar onde realmente temos que adorar a Deus e onde tem muitos adolescentes compromissados com a obra. Glória a Deus. Olha que bênção, né, Clifton? É maravilhoso. Glória a Deus. Bem, a irmã Joyce, ele falou que foi alcançado, dando início assim a um convite, né? Ele estava na escola, ele, o irmão dele, o nosso irmão Cristiano, né, recebeu um convite para vir à igreja, e na igreja ele recebeu a palavra de Deus e aceitou a Jesus. Esse também é um dos objetivos do Dejadalp e dos adolescentes que fazem parte, ganhar alma, Joyce? Sim, claro. Até porque esse é um mandado do Senhor à igreja, ide por todo mundo. E aí nós sempre falamos que os adolescentes são a igreja, também fazem parte da igreja do Senhor. E eu sempre digo a eles, quando Deus faz uma promessa de ministério, de pregação, do dom do louvor, Deus não está falando apenas para aqueles que já têm uma formação, Deus está falando para eles. Então, nós temos aqui no Templo Central mesmo um grande incentivo para os adolescentes evangelizarem nas salas de aula. Nós temos incentivado eles a saírem com a Alma Dalp também na evangelização no domingo à tarde. São jovens mais maduros, com mais... Exatamente. Então, aí eles vão aprendendo e também desenvolvendo aquilo que o Senhor ele tem entregue a cada um deles. Glória a Deus. Eu quero, assim, partir já para o foco maior da nossa entrevista, Joyce, amado companheiro e convidados, sobre o 10º Congresso. Como foi assim esse trabalho, a questão da logística, o 10º Congresso? Eu sei que muita gente trabalha por trás disso. Fala um pouco desse pessoal que trabalha na retaguarda, que muitas vezes não aparece, né? Mas assim, tem uma suma importância para que esse trabalho venha a ser realizado. Foi algo muito importante a participação de todos os nossos irmãos cooperadores. A nossa coordenadora estadual, irmã Iraci, junto com o nosso pastor-presidente, o pastor Roberto, nos passaram a ideia de como deveria ser o nosso 10º Congresso. Então, dividimos as tarefas e, graças a Deus, foi desenvolvido o trabalho e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Também teve, dentro da programação, teve a questão do grande coral, pessoal da participação do Cromadalp, o evangelista Flávio Cassimiro. Quero mandar uma saudação, homem de Deus que coopera muito com a música aqui da igreja. E como foi esse grande coral, como foi a organização disso também, Clifton? Foi muito importante e foi uma experiência para nós marcante. Tivemos esse trabalho junto com o Cromadalp, o irmão Flávio Cassimiro, junto com os maestros. Nós tivemos aqui um coral com 2.000 vozes.
em todo, 2.000 pessoas participaram, adolescentes, e tivemos esta grande cooperação. Dividimos o ensaio por áreas, tivemos por volta de uns 10 núcleos com maestros vinculados ao Cromadalp, e lá tínhamos os ensaios. Irmão Flávio, a irmã Joyce e eu ficávamos visitando os ensaios nos domingos, nos sábados. Sempre dando apoio. Sempre dando apoio, visitando, vendo, dando uma palavra. E marcamos, por fim, o ensaio geral. Aqui no nosso templo central, tivemos aqui uma tarde com o ensaio geral, onde todos os núcleos vieram para o ensaio. Foi quando a gente viu a grandeza do trabalho do coral, pois vimos no ensaio o templo já lotado. Glória a Deus. E tivemos que... Já havia expectativa, né, Clifton? Isso, a expectativa aí foi a 1000, porque a gente tivemos que dividir o coral, nem todo mundo pôde participar um dia. Então, um grupo veio para a abertura, o outro grupo veio para o encerramento, para poder a gente ter todo mundo aqui conosco participando do coral. Então foi importantíssimo a participação do irmão Flávio, do Cromadalp. Fizemos um trabalho muito bom, de mãos dadas, para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu quero, assim, convidar a todos que estão aqui, você em casa, para ver um pequeno trecho aí de imagens desse grande coral de adolescentes, né? Essas vozes louvando a Deus com alegria. Vamos assistir, daqui a pouco a gente volta aqui com a irmã Joyce falando também do 10º Congresso de Adolescentes. Vamos, assista aí essa bênção que foi os jovens louvando ao Senhor com todo o seu vigor e com toda a sua força. Bem, voltamos das belíssimas imagens aqui do grande coral de adolescentes dentro aqui do 10º Congresso que foi realizado aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Bem, a irmã Joyce, que é coordenadora, está participando conosco aqui. Irmã Joyce, Clifton falou da questão da estrutura, da questão do grande coral e a questão da ministração da palavra, irmão. Quem foi que participou ministrando? Como é que foi que os jovens receberam essa bênção que foi o ensino da palavra de Deus? Bem, atingiu as nossas expectativas e eu posso dizer que superou-as. Porque o que Deus fez da ministração da palavra foi muito lindo. Na nossa abertura, o pastor Steven, ele trouxe-nos uma palavra abençoada, inserida no tema, marcando o caminho de uma geração. E logo na abertura, Jesus salvou almas. E a gente sabe que a palavra faz todo o efeito. Não precisa de muita coisa, precisa de Bíblia. E nós louvamos a Deus porque o pastor Roberto, dentro da orientação do Senhor, escalou homens de Deus para trazerem a palavra. Na segunda-feira, o Senhor ele também falou fortemente ao nosso coração. E na segunda, quando eu me sentei no banco, eu olhei assim e disse: Deus, o Senhor não está falando apenas para os adolescentes, o Senhor está falando para mim também. Foi com o nosso pastor Marco Gonçalves, foi lindo, prendeu a atenção dos adolescentes, que, como todos sabem, é difícil prender a atenção de adolescente, tem que ter algo de Deus mesmo inserido ali naquela palavra. Na terça-feira, nós tivemos na ministração da palavra o presbítero Marco César, que nos trouxe uma palavra abençoada. Na quarta e na quinta, o pastor Elson de Assis, que foi um dos fatos que chamou muito a atenção por ele ter vindo de fora, mas que não se sobressaiu pela palavra, porque a palavra teve o mesmo peso, porque Deus é quem estava ministrando-as ao nosso coração. Na sexta-feira, o auxiliar Tiago Rodrigo, que também nos trouxe uma palavra de Deus. E no domingo de encerramento, o auxiliar Renato Araújo, um jovem escolhido pelo pastor Roberto, que foi uma bênção. Ele trouxe palavras todas inseridas na Bíblia também. E também foi um dos fatos que chamou a atenção dos adolescentes. Quando ele se levantou e veio, todo mundo viu que era um jovem, que ele era muito novo. Tanto que alguns adolescentes que estavam perto
fizeram o comentário, puxa, como ele é tão novo, e ele estava ali. É Deus na vida dos jovens, na vida dos adolescentes trabalhando. E durante toda a semana, Jesus batizou de uma maneira que nos surpreendeu. Foram 409 batismos para a glória de Deus, salvações, e o que nos chamou também a atenção é que, sem convite, as almas vinham sedentas porque ouviram a palavra do Senhor. E isso para nós foi muito gratificante. Glória a Deus, vale a pena fazer a obra do Senhor, né? Amado evangelista Clifton, a irmã falou sobre a questão da ministração da palavra, essa questão das almas se rendendo muitas vezes antes do convite, através do louvor e adoração dos jovens. Falou dos 409 batismos com o Espírito Santo, algo assim surpreendente. Esperarmos com certeza que o nosso Deus opera, né? Mas assim, um número enorme de jovens, adolescentes sendo batizados, impactados. Vi pela monitoramento aqui junto com a equipe, jovens chorando, se alegrando em Deus. E vi também jovens antes da ministração trazendo uma saudação, também podendo dar uma pequena palavra para outros jovens, né? Clifton, também dentro desse trabalho do 10º Congresso, logo após o encerramento, também teve o sorteio de alguns brindes, né, como curso e tal. Fala um pouco disso aí, que jovens eram abençoados espiritualmente e também abençoados de outra maneira, da forma material. Fala pra gente isso aí também. Foi muito bom. Nós tivemos a liberdade dentro do trabalho. Após o culto, a palavra, a oração, nós tínhamos sorteios de brindes, como relógios, notebooks, bolsas de curso de digitação. E isto incentivava e alegrava os adolescentes. Bíblias, né? Tivemos Bíblias que foram sorteados e eles puderam sair também abençoados. E era bom porque quando terminava eles abraçavam a gente, agradeciam, alegria, né? E os pais também ficaram muito satisfeitos. Graças a Deus, valeu a pena. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero também, já estamos trilhando para os momentos finais, né? Hoje um espaço jovem especial e um pouco resumido, mas eu quero assim já perguntar que os jovens convidados, está conosco a Jéssica, a Débora e o Cristiano. O que chamou a atenção, Débora, dentro do congresso? O que lhe chamou mais a atenção? O que lhe marcou dentro desse 10º congresso? Teve muitas coisas que me marcaram, mas o que me marcou mais foi o número dos batizados com o Espírito Santo. Porque é uma coisa que você não compra. Você ganha um sapato, ganha uma roupa, mas você só faz buscar e só quem pode lhe dar é Deus. Aleluia. É uma coisa preciosa que só quem pode lhe dar é Deus. Glória a Deus. Isso te marcou, né, Débora? Isso me marcou muito. Glória a Jesus. Porque é uma coisa assim rara, assim. Raríssimo de acontecer, né? Raríssimo de acontecer, mas é uma coisa que se batizaram muitas pessoas. Glória a Deus. Num congresso e para mim isso foi muito marcante. Muito bem. Também a nossa irmã Jéssica que participou. Jéssica, também que te chamou mais a atenção, o que te marcou dentro desse 10º congresso? Certamente foi tudo o que aconteceu, mas o que mais me surpreendeu pessoalmente foi o número de batismos. Glória a Deus. Não porque merecemos, mas porque a graça do Senhor nos alcançou. Porque nesse tempo de hoje, muitos estão fora das vontades de Deus, mas nós continuamos buscando. E isso, Deus viu o nosso esforço e nos surpreendeu de maneira tal que 409 foram batizados, jovens. Eu vi crianças que foram convidadas pelos irmãos, profetizando, correndo pela igreja e falando, creia, porque eu sou. Aleluia. Deus se utiliza assim. Isso me surpreendeu muito. Glória a Deus. E Deus quer usar você também com muito poder e muita autoridade no céu. Basta você confessar a Jesus como teu Senhor e verdadeiro Salvador, porque com certeza o milagre da vida eterna Ele quer te proporcionar. Também o querido jovem, adolescente, o que te chamou a atenção, Cristiano, do momento especial assim que marcou a tua vida, e eu tenho certeza que vai levar isso aí por longos anos no teu coração. O que foi que te chamou a atenção no 10º congresso? Bom, teve 2 fatos importantes que marcou,
que foi os adolescentes chorando na presença de Deus, e após ser batizados, uns queriam que os outros seus amigos também fossem, e eles ficavam ali perto, botando a mão na cabeça deles e orando, é isso mesmo. E algo magnífico que me chamou a atenção também foi que a irmã, na hora, ela me deu uma oportunidade para dar uma saudação, e na hora eu não tinha nada preparado, e Deus foi e colocou a palavra em minha boca. E isso foi magnífico, que a igreja glorificou, e foi para a honra e a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os jovens sendo usados como instrumento na mão de Deus para interceder pelo jovem que está ali buscando o batismo, o jovem aqui também na ministração, que não esperava, mas Deus encheu a sua boca ali, ministrou, e a igreja e os jovens receberam assim a palavra vinda do céu. Amado companheiro evangelista Clifton, o que chamou a atenção, você como coordenador, eu sei que muitas vezes a gente está tão ali preocupado, ocupado com a liturgia do culto, né? Cuidado com os adolescentes, a organização, né? A questão de estrutura, mas eu tenho certeza que alguns momentos te chamaram a atenção, mas o que te marcou especificamente? Foi marcante o fato de termos um congresso aqui em Abreu e Lima com a oportunidade para adolescentes darem a palavra, cantarem. Só ficamos mesmo na direção, mas a gente pode dizer que a participação total foram dos adolescentes. Isso foi algo marcante. Marcou também a integração. A ideia foi dada e cada dirigente nas congregações, elas abraçaram a ideia e vinham e corriam mesmo, traziam os adolescentes com cuidado, com zelo, mas foi algo que tivemos a participação de adolescentes de Vitória de Santo Antão, Chã de Cruz, Itactinga, Araçoiaba, Itapissuma e tantas outras cidades. O pessoal do Cabo também, os adolescentes. Do Cabo, um número, estavam aqui o Cabo em um número surpreendente. Então foi algo muito bonito. A igreja em si abraçou a ideia, o ministério, e foi algo muito importante. Marcou, como todo mundo falou, a operação de Deus. Foi algo muito belo. Jesus batizar com o Espírito Santo, salvar, adolescentes chegarem em casa e os pais ligam para a gente e dizem: olha, meu filho, a partir do congresso, está fazendo culto doméstico. Aleluia. Isso é algo marcante. Adolescentes que mudaram a vida, adolescentes que aceitaram a Jesus. Vieram, fizeram a inscrição sem ser crente, a gente abraçou, venha, esteve conosco e no meio do congresso, Jesus salvou. Aleluia. Isso marca, isso é gratificante e louvamos a Deus pela sua operação. Glória a Deus. Isso é tudo fruto do evangelho que transforma, o evangelho que muda, né? Um evangelho que vem abençoar vidas, famílias. E Clifton falou do jovem que saiu impactado e já ali na sua casa, todos já viram a mudança, convidando os seus pais para fazerem ali o culto doméstico. E é mesmo assim que o evangelho faz, proporciona bênçãos vindo da parte do nosso Senhor Jesus. Irmã Joyce, o que te chamou a atenção dentro do 10º Congresso, querida? Inúmeros foram os fatos, para falar a verdade, Difícil, né? de enumerá-los, porque eu fiquei como criança, no domingo eu chorei, porque foram tantas lutas, mas não há vitória sem luta, não é verdade? E teve um momento que eu me retirei da igreja para resolver algumas coisas lá fora, e foi quando o grande coral começou a cantar no domingo de abertura. E uma adolescente que mandava mensagens para mim, que eu não a conhecia ainda, e eu, por mensagem, me comunicava com ela. E uma das vezes ela dizia que queria morrer, que já não adiantava mais viver, e eu mandei uma mensagem para ela, inspirada por Deus, com certeza. E no domingo ela foi para a igreja, foi para a abertura do congresso, e Jesus salvou o padrasto dela. Foi a grande prova da vida dela, pelo motivo que ela me mandava as mensagens. E Deus, ele fez aquele grande milagre. Quando ela me contou, e alguém ligava para mim, enquanto eu estava fora da igreja, uma adolescente ligou e disse: olha, eu quero lhe alegrar. Jesus já começou a salvar. Enquanto o coral está cantando, tem gente indo lá para frente aceitar Jesus. E durante a semana, a gente resolvendo as coisas, indo ali no Recife para comprar material que estava faltando. E onde a gente passava e nos reconhecia como cristãos, e às vezes a gente com a camisa e dizia: que coisa tão linda que Deus está fazendo em Abreu e Lima. Nunca teve algo tão grande assim. E uma das lojas, uma moça, ela afastada da igreja, e ela disse assim: quantos jovens nas drogas, na prostituição. Em Abreu e Lima, tantos jovens e adolescentes dentro da igreja louvando a Deus.
E eu fiz o convite para chegar. E no último dia, na sexta-feira, eu estava voltando até um pouco atrasada para o culto à tarde. E eu passava pela integração no ônibus, em pé. E eu comecei a chorar dentro do ônibus, dizendo: Deus, eu te agradeço. Porque em cada integração, a de Paulista e a da PE 15, que eu passava, aquele número enorme de adolescente entrando. Aquele mar laranja, né? E as pessoas se perguntando. E quando eu olhei de lado assim, o ônibus tinha parado na PE 22. E subiram um número de adolescentes muito grande dentro do ônibus. E lá atrás alguém dizia: para onde vão esses adolescentes? E eu já estava quase sem força, cansada da semana. E eu comecei a chorar, encostei a cabeça e disse: Deus, só o Senhor pode fazer essas coisas. E eu já cheguei, desci do ônibus eufórica, saí correndo para pegar minha camisa, para colocar a camisa e dizendo glória a Deus. E eu convidei os adolescentes. E eu disse: gente, dentro do ônibus tinha um número tão grande de adolescentes. E foi Deus que usou o pastor Roberto, que usou a irmã Iraci. Eu quero louvar a Deus pelo meu pastor presidente, pelo nosso pastor presidente, pela nossa irmã Iraci. Que quando eles chegaram até assim de cara, o evento grande amedrontou a gente. Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. Eu quero agradecer a todos pela presença. Eu quero deixar assim 30 segundos para Clifton, o nosso coordenador, a irmã relator aqui. Fica à vontade para deixar a sua saudação final, Clifton. Nós agradecemos a Deus, a nossa rede Novas de Paz de Comunicação, que deu uma cobertura total ao nosso evento, ao nosso pastor presidente e a todos que juntos, de mãos dadas, fizemos esse trabalho para a glória de Deus. Muito obrigado a Jéssica, a Débora, ao Cristiano, a irmã Joyce, ao Clifton, pela honrosa presença de relatar aqui, nesse curto tempo, essa bênção que foi o 10º Congresso de Adolescentes no Tempo Central, com o tema Marcando o Caminho de uma Geração. Muito obrigado a todos, viu?